Fala pessoal, boa noite. Primeiramente eu peço desculpas, eu sei que muitos de vocês ficaram esperando essa aula ser disponibilizada às 20 horas, como tem sido já há 2 semanas, porém por conta de alguns acontecimentos eu peço desculpa, mas aqui estou às 23h57, quinta-feira, gravando essa aula e logo será disponibilizada para vocês, tá? Dando sequência ao nosso projeto Direito Penal do Zero para Concurso Público, artigo 14. Disse o crime consumado, tá? Quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal, ou seja, A atira em B com intenção de matá-lo e B morre em função dos disparos efetuados por A. Então aqui eu tenho o crime consumado. Eu tenho também o crime tentado, ou eu tenho a tentativa. Quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias à vontade do agente, ou seja, o crime ele não se consuma por circunstâncias alheia à vontade do agente. Exemplo, A atira em B com intenção de matá-lo. Após acertar 2 disparos em B e derrubar, quando caminha em direção a B para executá-lo ou para matá-lo, uma viatura policial chega ao local e A foge. Ou seja, a consumação, o crime só não foi consumado por circunstâncias alheias à vontade do agente. E qual é a pena de tentativa, do crime de tentativa? Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Exemplo, temos o artigo 121 do Código Penal, que é o crime de homicídio, mas veja bem, no artigo 121 do Código Penal, não temos a tentativa de homicídio. Se não fosse esse artigo 14, parágrafo único, não haveria punição para essa conduta hipotética, porque lá só tem o crime consumado. Mas diante dessa situação, a pena poderá ficar da seguinte forma. Exemplo, temos o artigo 121, homicídio simples, matar alguém, pena de reclusão de 6 a 20 anos. Então aqui o juiz, dependendo da pena que for aplicada a esse agente, poderá ter uma redução de 1 a 2/3, tá? Ou seja, se ele tem aqui, eu tenho como a pena limite 20 anos, suponhamos que ele foi condenado a 20 anos, então poderá haver uma redução de 2/3, de 1 a 2/3 em relação a essa pena do crime tentado, tá? Conforme a doutrina, temos as seguintes formas de tentativa: tentativa perfeita ou crime falho. O agente exaure toda a sua potencialidade lesiva e o crime não acontece por circunstâncias alheias à sua vontade. Veja bem, A tem uma arma calibre 38 com 6 disparos, com 6 tiros, e ele efetua esses 6 disparos em direção a B. E achando que B tinha sido morto, ele vai embora, Ele efetuou os disparos e foi embora. Só que B não morreu. Repara o seguinte, ele usou toda a sua potencialidade lesiva, ou seja, ele usou os 6 disparos que tinha na sua arma e atirou em B. Só que B, por circunstâncias alheias à vontade de A, B não vem a óbito. Eu tenho tentativa imperfeita. O agente não exaure toda a sua potencialidade e o crime não acontece por circunstâncias alheias à sua vontade. Novamente, A tem a sua arma calibre 38 com 6 disparos. Ele efetua 3 disparos em direção a B. Quando ele vai executar B, ele vai terminar o crime, uma viatura policial passa ao local e A se assusta e ele foge. Então foi uma tentativa imperfeita. Tentativa cruenta ou vermelha, muito fácil, acontece quando o agente atinge o alvo. Tentativa incruenta ou branca acontece quando o agente não atinge o alvo, tá? E eu tenho que, podemos ter essas duas tentativas mescladas. Veja bem, A atira em B e vai em sua direção para matá-lo. Porém, no exato momento chega uma viatura policial e A sai correndo. Então aqui eu tenho uma tentativa imperfeita e cruenta. Por quê? Imperfeita porque as circunstâncias não se consumaram por conta alheia, mas ele acertou o alvo. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Artigo 15 do nosso Código Penal. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução
ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Observação: a desistência voluntária é a desistência no prosseguimento da execução do crime, feita de forma voluntária, respondendo o agente apenas pelos atos que já praticou. E detalhe, não confundir a desistência voluntária com a tentativa, porque na tentativa a consumação ela não ocorre por fator alheio à vontade do agente, correto? Vamos lá, desistência voluntária. O agente pode prosseguir na ação, mas ele não quer. E a tentativa, o agente quer prosseguir, mas não pode. Então, desistência voluntária, o sujeito pode prosseguir, desiste. Na tentativa, ele quer prosseguir, mas ele não pode. Quais são os efeitos? O agente somente responderá pelos atos já praticados. Exemplo, o agente que desiste de prosseguir um roubo no momento em que iria coletar os bens da vítima, responderá por ameaça ou lesão, se houver. Ele vai responder somente pelos atos já praticados. Arrependimento eficaz. A execução dos atos já foi concluída, porém o agente não quis mais, desejando chegar ao resultado, age para impedir a consumação, ou seja, ele já executou aquela conduta, mas o resultado que ele queria ainda não aconteceu. E ele rapidamente age para evitar que essa finalidade daquela prática dele se conclua. Então, ele desiste, ele se arrepende após ter cometido a conduta, porém, o seu objetivo final ainda não foi alcançado, tá? Exemplo, A ministra veneno mortal em seu desafeto. Conclui os atos executórios. Se permanecer inerte, a vítima morre. A então se arrepende e ministra o antídoto em seu desafeto, fazendo cessar os efeitos do mal que ele próprio causou. Se a vítima não sofrer nenhuma lesão, A não responderá por nada. Se sofrer, responde somente pela lesão e não por tentativa de homicídio. Nas duas condutas, o agente somente responde pelos atos já praticados. Se é a primeira vez que você vem ao canal e você ainda não é inscrito, corre lá, se inscreva e ative o sininho das notificações. Eu posto conteúdo diariamente voltados para concurso público, carreiras policiais. E se você está começando a estudar do zero, você entende que precisa de uma ajuda, precisa de um auxílio, eu estou aqui para te auxiliar, eu estou aqui para te ajudar. Pode me chamar nas minhas redes sociais, o WhatsApp ou Instagram, e a gente conversa, a gente faz um alinhamento, a gente troca uma ideia, Se você vê que o serviço público ele pode mudar a sua vida, ele pode mudar a vida da sua família, porque o servidor público ele tem estabilidade, dependendo do cargo, a remuneração é muito boa, tá? Então, destrave a sua aprovação, comece a sua preparação, mude de vida, gente. Tempo é dinheiro, tempo é conhecimento. Então, o tempo que você fica em redes sociais, vagando, sem nada, sem objetivo, comece a estudar. Um forte abraço.